Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre e amigo Jesus se faça presente em nossos pensares, em nossos corações. Possamos mais uma vez estarmos aqui unidos, com um só pensamento, com um só sentimento, de estudarmos o Evangelho de Jesus. Que possamos, nesse instante, elevarmos nosso pensamento ao alto, rogando a Deus, nosso Pai amado, as bênçãos sobre nós que aqui nos encontramos, espíritos carentes, necessitados que somos, de mais amor, de mais paz, de mais fé. Não só nós encarnados, mas os desencarnados também, que são trazidos buscando o alento, o conforto, buscando realmente a paz que encontramos no Evangelho de Jesus. Que possamos, unidos no amor, unidos na fé, unidos na vontade e na perseverança de nos melhorarmos, buscarmos, entendermos o Evangelho de Jesus e vivenciarmos esse Evangelho no nosso dia a dia. E assim sendo, Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, iniciando a nossa reunião na noite de hoje. E hoje, o tema de hoje, Olhos Ainda Cegos. É um artigo que foi escrito por Maria Lúcia Gonçalves. Eu encontrei esse texto na internet, em um site de mensagens espíritas, e eu achei ele bastante interessante. Principalmente quando ele fala desse título, Olhos Ainda Cegos. E eu fiquei já pelo título a indagar a mim mesma. Será que os meus olhos ainda são cegos? Será que os nossos olhos ainda são cegos? Mas como ter olhos cegos se não nascemos com nenhuma deficiência física aparente? E quando nós começamos a ler o texto da nossa irmã, nós vemos o quanto, sim, ainda somos cegos, ainda somos míopes com a verdade do Espírito, com tudo aquilo que vem do Espírito. Se vocês não tiverem com alguma dificuldade em me ouvir, por favor, sinalizem, tá certo? Então, a nossa irmã, ela inicia o texto dizendo o seguinte: estamos na era tecnológica, mandando sondas ao espaço para a exploração de outros mundos. Ao mesmo tempo em que o mundo microscópico também está sendo cada vez mais desvendado com instrumentos cada vez mais potentes. Mas a ciência ainda limita-se aos aspectos exteriores do mundo. Cega ainda a melhor parte, a que revela toda uma nova perspectiva. Em Os Mensageiros, que é o livro de André Luiz, Aniceto, instrutor do Ministério da Comunicação de Nosso Lar, fala a André Luiz: há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações
E todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Eles encontravam-se junto a um grupo de aprendizado e cooperação aos semelhantes, próximo à crosta, onde havia vibrações mais densas da mente humana. André impressionou-se com aquele mundo novo que surgia, com um clima estranho, frio e ausência de luz solar, somando-se às aves horripilantes. Ao que Aniceto explica, todo este mundo que vemos é continuação da nossa Terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual. Como nós outros que observamos agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Então, quando eu comecei a ler esse texto, eu lembrei de uma palestra que eu fiz há, acho que cerca de um mês atrás. E essa palestra era sobre a formação dos seres, que está no livro dos Espíritos, né? É um tema do livro dos Espíritos. E pesquisando sobre a formação dos seres, a gente encontrou, né, uma pesquisa, né, que isso não é de agora, tá? Isso já vem de anos, não é uma pesquisa recente, já é uma pesquisa já onde os cientistas descobriram um ser vivo que eles chamam de tardígrado. E esse tardígrado, ele é um ser vivo, considerado como, sei lá, talvez uma bactéria, algo assim, que ele consegue sobreviver em condições extremas, né? Então, os cientistas colocaram esse serzinho nas bagagens dos astronautas que iam em missão, né, para o espaço. E qual foi a surpresa que esse tardígrado ele foi para o espaço e voltou para aqui totalmente vivo, totalmente sem ter sofrido alteração nenhuma. E aí os cientistas colocaram esse bichinho em condições extremas de frio e de calor e ele continuou vivo nas condições ideais dele, né? E isso nos faz refletir que a ciência, cada vez mais avançada, cada vez mais cheia de descobertas, buscando cada dia mais, cada vez mais, as vidas em outros planetas, buscando cada vez mais esses estudos, porém, ainda não consegue enxergar a verdade do espírito. A ciência ainda não consegue entender as verdades que somente o Pai amado consegue demonstrar para nós. A ciência ainda não consegue sentir que existe algo muito maior, que existe algo muito mais além da nossa matéria física, como a gente conhece,
E isso são coisas que o Espiritismo vem trazendo há muitos e muitos anos. Os estudos espíritas vêm nos demonstrar sobre a vida aqui na Terra e principalmente sobre a vida do espírito. E quando a nossa irmã fala desse trecho do livro Mensageiros, que é o livro de André Luiz, esse trecho se encontra no capítulo 15, intitulado A Viagem. E nesse capítulo, o André está, junto com o Aniceto, que é o instrutor deles naquele momento, e se eu não me engano, o nome do outro rapaz é Vicente. E eles estão nessa trajetória, indo para um campo um posto de socorro, né? E André Luiz fica muito, vamos dizer assim, abismado, né? Com a paisagem que ele se depara naquele ambiente, naquele setor, porque são paisagens extremamente irregulares, sombrias. Ele descreve como se, para a gente aqui, né, a gente quando assiste filmes de terror, às vezes aparece aqueles penhascos, né, umas descidas, né, escuras, e ele descreve mais ou menos um ambiente assim, com aves, né, que são horripilantes, barulhos também, né, bem assim assustadores, vamos dizer assim. Então é totalmente um ambiente bem assustador e, né, vamos dizer assim, que eu acho que daria medo até aos mais corajosos, pelo que ele descreve, né? E é quando o instrutor diz, o Aniceto, né, fala que aquilo ali é uma continuação da nossa terra, que aquilo ali faz parte, eles estão numa área em que aquilo ali foi formado pelo nosso campo mental. E quando eu li, né, esse trecho desse capítulo, do capítulo 15, eu fiquei imaginando o quanto nós somos fortes, o quanto nós podemos usar a nossa energia para o bem e para o mal. Quando eu falo para o mal, às vezes não é nem fazer o mal a outrem, não é o agir no mal, na maldade. Porque sabemos que o nosso pensamento é energia, é força. E quando a gente pensa, né, realmente com fé, a gente gera essa energia e essa energia se concretiza. Então, se a gente vibra, pensa no bem, o bem se concretiza. E se a gente pensa e vibra para o mal se concretiza. E quando ele fala que essa região sombria é uma região formada pelos nossos pensamentos, nós aqui, os seres habitantes desse planeta, eu fico a imaginar o quanto nós seríamos mais felizes se nós conseguíssemos vibrar, pensar sempre no bem. Porque quando ele diz que os nossos olhos humanos são limitados e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma. Porque nós realmente
não conseguimos, de forma alguma, enxergar as coisas do Espírito sem que nós tenhamos passado pela transformação moral que o nosso espírito necessita. E quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a pensar nas coisas do espírito, quando a gente começa a refletir e quando a gente começa a entender da nossa necessidade de nos melhorarmos, de nos transformarmos, de realmente sermos seres de luz, que essa é a nossa destinação, e a gente começa a pensar que tudo isso dá um trabalho, a primeira coisa que a gente quer é desistir, porque ainda somos frágeis, ainda somos espíritos ainda fracos, que no primeiro obstáculo a gente recua. Mas é a lei de progresso. Todos nós estamos sujeitos a ela. Independente se hoje, se amanhã ou daqui a 10.000 anos, nós vamos ter que sair do lugar e buscar o nosso progresso moral. E quando a gente começa a engatear, pelo menos, neste caminho, nós vamos vendo que o entendimento das coisas do espírito vão se tornando mais fáceis, mais claras, e a gente vai começando a ter clareza do que realmente, necessitamos fazer, do que realmente necessitamos nos conduzir para que tenhamos essas vendas arrancadas dos nossos olhos e passemos a enxergar as coisas do espírito e não mais o da matéria. A nossa irmã continua dizendo o seguinte: Jesus nos ensinou, na casa de meu pai há muitas moradas. Usando poucas e simples palavras, mas com significado tão profundo, tão abrangente, que os primeiros que a escutaram compreenderam dentro de seus próprios limites da época. E hoje, igualmente, na era espacial, ainda é atual, mas, como sabemos mais, as perspectivas ampliam-se. Os cientistas pensam em galáxias, universos, mundos paralelos, enquanto que alguns espiritualistas já entendem que falamos também das dimensões espirituais. Quando lermos essa mesma informação de Jesus no futuro, a compreensão será tal que hoje ainda não alcançamos e ainda será atual. Eu achei esse trecho bastante interessante, porque a irmã tem razão quando diz que quando Jesus falou essa simples frase, na casa de meu pai há muitas moradas. Quando Jesus disse isso, quando esteve aqui nesta terra, que falou aos seus discípulos, que falou àquelas multidões, aquelas pessoas tiveram o seu entendimento limitado à sua época. Já imaginou se naquele momento Jesus tivesse falado sobre as moradas, as várias moradas da casa do Pai, e tivesse dito, revelado que no planeta, por exemplo, no planeta Marte, que é o que os cientistas mais estudam, mais verificam as semelhanças de condições de vida
né, com a Terra, que até há pouco tempo eles encontraram água em Marte, não da forma como a gente está acostumado, que é a forma líquida, mas a formulação química foi encontrada assim. Se eu não me engano, foi em estado gasoso ou estado sólido, alguma coisa assim. E aí, imagina Jesus, naquela época, falando sobre essa morada do Pai. Naquela época existia a limitação do entendimento. Com o avanço, com o progresso material e intelectual do ser humano, atualmente a gente consegue entender, não consegue? Um pouquinho melhor quando fala das moradas do Pai. A gente consegue entender que essas moradas não são somente moradas físicas, como a gente está acostumado aqui a ver, a tocar na matéria, mas que essas moradas também são moradas espirituais. A gente consegue entender através dos estudos, dos livros, principalmente dos livros de André Luiz, a gente consegue entender que existem vários estágios no plano espiritual. Estágios, vamos dizer assim, vários lugares no plano espiritual, onde nós, quando desencarnarmos, passaremos por esses lugares. E que tudo vai depender de quê? Da nossa condição moral, da nossa condição espiritual, do nosso estado de conhecimento ao deixarmos essa matéria. Então, eu e cada um de vocês que estão aqui pacientemente me ouvindo, quando nós desencarnarmos, porque a gente quer desencarnar, a gente não quer morrer, a gente não quer simplesmente que o nosso corpo cesse sua energia aqui e a gente fique lá agarrado, né? Ainda esse corpo material, a gente quer que cada um se desprenda enquanto espírito que somos espíritos, seremos, né? Espíritos libertos dessa matéria grosseira. E aí, quando nos encontrarmos nesse estágio, que a gente possa ter o entendimento necessário e buscar ainda mais vivenciar o Evangelho de Jesus para que nós possamos morarmos, né, em lugares cada vez mais condizentes com a nossa evolução, condizente com as nossas vibrações. Então, quanto mais a gente procura evoluir moralmente, mais a gente vai atingindo esse estado de merecimento de irmos para lugares onde haja mais amor, onde haja paz, onde haja fraternidade, onde haja união, onde a oração e a fé sejam constantemente presentes nos nossos pensares, coisa que a gente não consegue ainda neste plano terra. A gente não consegue ainda prolongar por muito tempo, mas das vezes a gente se encontra aqui, neste momento de conversa, neste momento de reflexão sobre o Evangelho de Jesus, e aí a gente se sente em paz, a gente se sente tranquilos, nos sentimos firmes, né, para seguir, nos sentimos
corajosos e confiantes para enfrentarmos os problemas que nos aparecem. E aí, quando a gente desliga essa telinha, quando a gente deixa este momento aqui, a gente simplesmente volta a nos sentirmos angustiados, aflitos, chorosos, ansiosos. A gente se sente, de certa forma, com um certo medo. Por que que a gente fica oscilando tanto? Justamente porque nós ainda não estamos na condição de continuarmos vibrando no amor, na fraternidade, na fé ensinada por Jesus. Nós ainda somos espíritos tão frágeis que a gente não consegue, né? Se a gente fizer um teste, a gente não consegue passar sequer horas nesse estágio. A gente sempre tem um segundo, um minuto de vacilo. A gente oscila, a gente fraqueja, a gente tropeça. Mas isso não faz da gente melhor nem pior do que ninguém, não. Só faz da gente espíritos buscando a nossa evolução. Então, não sejamos tão rígidos conosco, tão rigorosos. Olhemos para nós com carinho, com amor, entendendo que se hoje a gente tropeça, amanhã a gente não tropeça, não. Que se hoje eu fraquejei, mas amanhã eu vou estar mais forte e não vou mais fraquejar. E a cada dia a gente vai tirando de nós essa cegueira. A gente vai tirando dos nossos olhos essa venda que nos deixa ainda tão cegos para o espírito. Essa venda que faz com que a gente só queira enxergar a matéria. Porque quando Jesus fala que na casa do Pai há várias moradas, é uma forma de nos dizer, de nos consolar que tudo isso aqui é passageiro. Todos esses problemas, todas essas doenças, todos esses obstáculos são passageiros. Nós seremos, sim, vitoriosos, vencedores. Mas quando a gente olha para o futuro do espírito e não o futuro da matéria. A matéria aqui vai ficar, mas o espírito vai sempre crescer e evoluir. Busquemos sempre olhar adiante. A irmã continua o texto dizendo o seguinte: os mundos paralelos se cruzam e interagem. Até a ciência admite que nossos olhos não enxergam tudo que existe no mundo material. Mas a doutrina espírita nos foi enviada para também informar que estamos cercados de espíritos em mundos de outras dimensões, que a maioria de nós não enxerga. A ciência ainda não reconhece esse mundo e está às cegas, procurando por uma via inacessível, que é a do materialismo. Mas o essencial é invisível para os olhos, só se vê bem com o coração. Quem não conhece essa frase, né? Do autor do livro O Pequeno Príncipe. Então, a ciência, que não consegue sentir Deus no próprio cosmos, precisa antes construir pontes imponderáveis que só a fé em Deus pode fazer. Então, como a irmã fala, né, no parágrafo anterior, quando diz que a ciência admite que existem coisas que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Realmente, como eu falei no início, desse bichinho chamado tardígrado, que só é visto
a microscópio, a nível de microscópio. Ele não é visto a olho nu. É a mesma coisa que nós estamos, né, agora no meio dessa pandemia toda, de um vírus que a gente não vê, a gente não pega, a gente não sente, mas que ele prejudica de uma tal maneira que a gente sente o quê? No físico, a doença instalada. E muitas vezes o que acontece é que nós, por não vermos, não tocarmos, não sentir se é frio, se é calor, a gente nega. Que é isso que a ciência faz com as coisas do espírito. Por ela não ver, não pegar, como a gente está acostumado a segurar a matéria, ela nega que existe o mundo espiritual. E aí, à medida que essa ciência for retirando essa venda e entender que a gente não enxerga Deus, a gente sente, porque nós somos parte do divino. Nós temos Deus dentro de nós, porque fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança. Então, nós sentimos, mas para que a gente consiga sentir isso de verdade, é preciso que nós, como é que se diz? Que nós consigamos evoluir. É preciso que nós façamos com que o nosso espírito cresça, com que o nosso espírito trabalhe, né, nas verdades do Cristo, vivencie o que o Cristo nos ensinou, porque Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. Ele foi o espírito mais puro que já pisou aqui no plano Terra, e é nele que a gente precisa se espelhar para que a gente possa alcançar o nosso progresso. E quando a gente fala de alcançar progresso, não é aquele progresso de hoje para amanhã eu vou ser igual a Jesus e pronto. Não é assim, é um trabalho de formiga mesmo, de todo dia um pouquinho, de todo dia um pouquinho, para que a gente cresça, para que a gente realmente sinta essa centelha divina tomar conta de todo o nosso ser. E para isso, a gente precisa continuar alimentando o nosso espírito das boas coisas para o espírito. A gente precisa começar a todos os dias, do jeito que a gente alimenta o físico, alimentar o espírito com boas músicas, com boas mensagens, ouvindo, né, coisas que nos deixem contentes, que nos deixem alegres, e não ouvindo apenas as notícias das dores, dos sofrimentos, das desilusões, que é disso que somos bombardeados todos os dias. Estamos no meio, né, mais uma vez, em momentos dessa pandemia tão avassaladora, tão doída, porque se nós não tivemos parentes próximos, né, que se foram no meio dessa pandemia, nós temos amigos de amigos, parentes de amigos. Então, nós temos sim pessoas que se foram no meio dessa tormenta de uma forma dolorida, dolorosa para nós. E a gente precisa manter o bom ânimo.
a gente precisa manter a alegria em seguir, a confiança, a fé em Deus, de que tudo isso que está a acontecer no mundo é necessário para a nossa evolução. É necessário para que a gente aprenda a lição. Mas a gente ainda insiste em continuarmos cegos. A gente insiste em continuarmos enxergando com os olhos da matéria. A gente não quer enxergar com os olhos do espírito. A gente não quer se dar ao trabalho de buscar enxergar que existe mais além dessa matéria. E continuando o texto, a irmã nos diz o seguinte. Aí Aniceto continua o capítulo dos mensageiros, dizendo o seguinte: somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta, aqui é o nosso plano Terra, não entendem estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver, senão o que possamos observar com proveito. Ou seja, precisamos estar preparados para ver o que vemos, para que seja útil em nossa vida. Aquele que nunca viu um espírito, se esse surgisse de repente, a pessoa poderia ter um infarto ou pensaria ser uma alucinação. Temos protetores muito sábios e pacienciosos, que sutilmente nos intuem o cadinho que estamos prontos para receber, na medida certa de nossa maturidade. A humanidade não está madura para digerir toda a verdade. Estamos na infância espiritual. E não é mentira, não. Ela tem toda a razão quando diz isso. Que nós ainda não conseguimos ter noção do que acontece fora do nosso plano material. Porque a gente está tão ainda absorvidos nesta matéria grosseira que a gente não consegue enxergar que o nosso espírito, existem muito mais coisas além do que a gente tem aqui nessa matéria. Quando o Aniceto, eu já digo o nome dele errado, só quero dizer Anaceto, mas é Aniceto, nos diz que a gente não consegue entender ainda essas verdades extremas porque nós estamos muito ligados ao nosso plano material, à nossa crosta terrestre, e que a gente só vai conseguir enxergar quando nós estivermos com os nossos laços desfeitos. Os laços que prendem o espírito à matéria, quando nós desencarnarmos, vão ser desfeitos. E aí a gente vai conseguir enxergar um pouquinho mais claro as coisas do espírito. Porque como a nossa irmã diz aqui, nós conseguimos entender aquilo que a nossa maturidade espiritual permite. O meu estágio é um, o estágio do meu próximo é outro. Eu posso ter um pouco mais de maturidade espiritual do que o meu irmão, do que o meu marido, do que a minha esposa, do que a minha filha, do que o meu filho. E é preciso entendimento de que cada um está num estágio diferente
Porém, todos nós precisamos nos unir juntos à busca desse progresso. Porque se eu tenho um pouquinho mais de entendimento, eu preciso ter um pouco mais de paciência com o meu próximo, que não entende tão facilmente quanto eu. E mais das vezes nós somos rudes, nós somos intolerantes, impacientes com aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de entender as coisas, sejam materiais ou sejam espirituais. Só que a gente não enxerga que nós mesmos somos essa pessoa com entendimento pouco e que os nossos protetores, os nossos espíritos afins, precisam usar de paciência para conosco, para que a gente consiga aprender. É como diz o Evangelho de Jesus, que nós enxergamos o argueiro do outro, mas não enxergamos a trave nos nossos próprios olhos. Nós estamos muito mais acostumados a apontar no outro, e Jesus ainda diz mais, diz da nossa hipocrisia em querermos tirar o argueiro do nosso próximo, onde a gente não arranca a trave do nosso. Isso serve tanto para as coisas da matéria quanto para as coisas do espírito. A gente está lá sempre olhando, cutucando, provocando o outro e não enxerga em nós mesmos. Nós temos tanto para enxergarmos aqui no plano material e temos muito mais para enxergarmos no plano espiritual. E o que é que nós fazemos? A gente simplesmente coloca uma venda, nos deixamos iludir aqui nesse plano material, com as supostas belezas da vida, não buscamos o nosso progresso, não buscamos a nossa evolução, não buscamos ajudar o nosso próximo. E aí, quando a gente chega no plano espiritual, que essa venda se desfaz e nós somos obrigados, pela nossa própria consciência, a enxergarmos a verdade, é que a gente se dá conta que nós poderíamos ter feito mais, termos tido mais paciência, termos nos unidos mais, e ao invés de criticarmos, nós poderíamos ter unido forças e caminhado juntos pelo caminho estreito, que é o caminho que vai nos levar à nossa evolução. E a irmã termina o texto dizendo o seguinte: os tempos são chegados. Estamos entrando na nova era do espírito, em que a ciência está sendo obrigada a amadurecer, obrigada a olhar para a alma, para a metafísica, pois não encontra mais soluções para suas perguntas. E nada acontece de repente. Tudo vai se encadeando e desenrolando naturalmente, como acontece na natureza. Somos muito felizardos em testemunhar esta transição planetária, em que, apesar dos pesares, tudo está certo como deve ser. Deus trabalha com prudência e constância e nos ama. E a solução está no coração, como Jesus enfatizava, em enxergar com o coração
e não só com o cérebro. Estamos a caminho da luz. Confiemos, pois Jesus está no leme. Então, prezados irmãos, nós temos um longo caminho, nós temos uma longa jornada à nossa frente. Fácil não será. Nós ainda somos espíritos ignorantes, que ainda temos predominando em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo. O egoísmo é esta chaga da humanidade, como nos ensina a doutrina dos espíritos, que é uma chaga que nos corrói, que faz com que a gente não consiga se enxergar no outro, faz com que a gente não enxergue o amor ao qual nós temos dentro de nós. E ainda, por mesquinhez, por vaidade, por esse egoísmo tão ferrenho dentro de nós, a gente não chega para o nosso próximo, para dar a mão, para fazer com que a nossa mão ajude a levantar, ou não somos humildes o suficiente para agarrarmos a mão que nos estendem para que a gente se reerga. Nós ainda somos esses espíritos que enxergam no outro os defeitos e acha que somente nós temos qualidades, quando na realidade estamos todos cheios de defeitos. A gente não usa de indulgência, nem com a gente, quem dirá com o nosso próximo. E Jesus vem todos os dias com os seus exemplos de amor, nos convidar a fazermos diferente, nos convidar a sermos diferente. Eu estava ouvindo uma história sobre essa coisa, né, do argueiro e da trave no olho. E aí, era mais ou menos assim. O marido chega em casa, né, e aí vira para a esposa e ele fala algo sobre o trabalho, né, que ele estava chateado com o trabalho, e aí ela vira para ele e diz assim, de novo isso? Aí ele para assim, aí, mas de novo? Será que eu já estou sendo tão repetitivo? Mas mesmo assim ele continua falando para ela que já estava cansado de, no setor que ele trabalha, existia uma espécie de mesa, né, para atendimento das pessoas, e cada um que chegava, e existia uma cadeira para que essas pessoas se sentassem e pudessem serem atendidas, e cada um que chegava, sentava, tirava a cadeira do lugar, e quando terminava o atendimento, ia embora e a cadeira ficava lá fora do lugar, e ele tinha que... E ele era o único que se levantava e ia, botava a cadeira no lugar. E ele reclamando para a esposa que estava cansado já dessa situação. E aí a esposa, tranquilamente, né, vira para ele e diz assim, mas você faz isso, é o seu comportamento. E ele diz, se espanta, né, e diz, não, como assim meu comportamento? Aí ela diz, há 8 anos que você senta, come, se levanta, e eu e seus filhos ficamos aqui observando você simplesmente levantar, a cadeira, se brincar, vai bater na sala, você simplesmente se encaminha para o sofá, liga a televisão, senta no sofá
e pronto. E eu sou quem levanto e pego a sua cadeira e coloco ela no lugar. É a mesma coisa que acontece no seu ambiente de trabalho. E aí a gente fica a se perguntar: quantas vezes nós estamos a reclamar do outro, onde nós mesmos reproduzimos o mesmo comportamento ao qual estamos reclamando? Porque a gente enxerga o cisco no outro e não enxerga a trave na gente. A gente consegue olhar para o outro sempre com a crítica, sempre com a má vontade, sempre com o orgulho, sempre com essa vaidade de nos acharmos superiores, e a gente não enxerga que nós mesmos somos tudo aquilo que nós criticamos. A gente chega e fala horrores de fulano, cicrano, beltrano, e nós reproduzimos os mesmos comportamentos. Nós nos colocamos em um patamar mais alto, onde nós estamos no mesmo patamar, estamos iguais a todos aqueles a quem nós criticamos. E quando nós tomamos consciência de que não é criticando, de que não é apontando o erro alheio, mas sim dando a mão, mas sim chegando para o nosso próximo e buscando auxiliar com humildade, buscando auxiliar a quem necessita de nós com amor, sem humilhar a quem quer que seja, sem com que a gente faça que aquela criatura se sinta inferior, se sinta menosprezada. É assim que Jesus nos ensina todos os dias. Foi assim que Jesus se comportou quando aqui esteve. Jesus tem um conhecimento imenso. Em momento nenhum ele se envaideceu disso. Jesus teve todas as condições de demonstrar o seu poder quando aqui esteve. E ele sempre se fez o mais humilde. Ele sempre se fez o menor entre todos os seres quando aqui esteve. E a gente ainda não aprendeu nada. A gente ainda continua achando que porque a gente leu tal livro, frequentou tal faculdade, porque a gente aprendeu a ler, tem isso também. Muitos irmãos nossos não foram alfabetizados direito. E a gente acha que porque nós frequentamos a escola e aprendemos o beabá, estamos no patamar mais alto. Não estamos. Pelo contrário, quanto mais a gente acha que está no patamar mais alto, mais a vida vem e nos mostra que a gente precisa aprender sobre humildade, sobre indulgência, para que a gente se faça último e assim sejamos os primeiros no reino dos céus. Que busquemos entender o Evangelho de Jesus, mas que mais ainda a gente busque vivenciar de verdade o Evangelho do Mestre. Esse Evangelho que é tão cheio de amor, tão cheio de esperança. E a gente ainda, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, nós não conseguimos enxergar o futuro com o Evangelho de Jesus. A gente simplesmente enxerga o presente.
Passamos por muitas dores, passamos por muitos sofrimentos. A gente não sabe o futuro, a gente pode passar mais ainda por situações mais apertadas, por situações mais difíceis, mas a gente precisa conservar a fé. A gente precisa conservar o bom ânimo. Não é fácil. Ninguém nunca disse que seria fácil. Mas quando a gente tem o Evangelho de Jesus junto a nós, nos consolando, nos mostrando que o futuro será melhor. Não o futuro aqui, terreno, que isso aqui é passageiro, mas o futuro do Espírito. O nosso futuro, enquanto espíritos imortais que somos, é um futuro de paz, de felicidade extrema. Não essa felicidade que a gente entende aqui no plano Terra, uma felicidade passageira de momentos. Momentos felizes é o que temos, mas no futuro a felicidade será extrema. Que assim como André Luiz, neste capítulo dos Mensageiros, quando ele fala que sentiu sair de si luzes, uma luminosidade diferente, simplesmente porque ele estava buscando servir ao próximo pelo amor e simples amor, e não com o pensamento da vaidade ainda de que ele iria evoluir mais e mais ajudando ao próximo, mas pelo sentimento de ajudar o próximo, pelo simples amor. Quando nós conseguirmos chegar neste estágio de servir ao outro pelo simples amor, aí sim teremos entendido tudo que Jesus nos convida todos os dias. Não sejamos mais cegos, que os nossos olhos não sejam mais cegos para as coisas do Espírito, que possamos tirarmos a venda e enxergarmos que nós somos luz, que nós somos amor, que nós somos paz. Vibremos o amor, vibremos a paz que Jesus nos oferece todos os dias. É isso que nós somos, é isso que nós iremos buscar sempre e sempre. Iremos fraquejar pela nossa condição ainda grosseira, de espíritos ainda presos à matéria. Mas quando o nosso espírito se libertar, que enxerguemos a nossa capacidade maior, que é a nossa capacidade de amar. Amemo-nos uns aos outros. Como Jesus nos disse, façamos aos outros aquilo que gostaria que fizéssemos para conosco. E aí sim, a gente vai parar e pensar 2 vezes antes de ferir pela palavra, antes de ferir pelas ações. Nós iremos sim começar a enxergar no outro todo o amor que somos. E assim sendo, agradeço pela paciência, agradeço mais ainda a oportunidade de aqui estar, de mais aprender, de mais tentar compreender o Evangelho de Jesus, para que a cada dia, para que a cada segundo das nossas vidas, enquanto aqui no plano Terra, a gente não desperdice a oportunidade de amar ao próximo como a nós mesmos e que a gente possa sempre, sempre auxiliar e nos deixar sermos auxiliados. Que Deus abençoe a todos nós. Derrame sobre nós seus bálsamos medicamentosos. Que possamos aqui, encarnados e desencarnados, que aqui se fazem presente, que estão aos cuidados das nossas preces, que sejamos envolvidos
desse amor, dessa esperança e dessa paz a que tanto necessitamos. Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.